Hoje vamos falar aqui sobre a melaleuca, óleo essencial de melaleuca. Eu quero começar dizendo que esse óleo que nós vamos falar aqui, ele é 100% puro, tá? Ele é fabricado pela doTERRA, não tem nenhuma adulteração, não tem enchimento, mistura. Então, ele é 100% melaleuca, óleo essencial de melaleuca, tá bom? Então, tudo que a gente vai falar é sobre esse óleo aqui. Cuidado, porque melaleuca é um óleo muito comum e a gente tem muita oferta na internet, mas raramente são óleos 100% puros, principalmente quando é a melaleuca. Muitas vezes ele já vem diluído em um óleo vegetal. E aí, para algumas situações que nós vamos falar aqui, pode ser que ele não seja adequado, tá bom? Então, vamos lá. Começando pelo composto químico principal, né, aqui do óleo essencial de melaleuca, que são monoterpenos e até 40% de fenóis. As propriedades, Val, é maravilhoso, né? Amamos melaleuca, amo melaleuca. É um óleo que realmente eu não fico sem em casa de jeito nenhum, porque ele tem 1001 utilidades, né? Foi um dos primeiros óleos que eu utilizei quando eu tive uma necessidade aqui com a minha filha e acne, enfim, uma série de situações, ele é muito, muito querido. E aí, as propriedades básicas dele, assim, principais dele, são antibacterianas e fungicidas. Então, tudo que a gente pensa em fungo, a gente pensa em melaleuca. Então, várias situações que eu vou falar aqui, elas são ocasionadas por fungos, por isso, o óleo essencial de melaleuca é o mais indicado, tá bom? Boa tarde para todo mundo que está chegando, sejam bem-vindos. Espero aqui acrescentar na vida de vocês com essa informação maravilhosa sobre o óleo de melaleuca, que também é conhecido como tea tree, tá? Que é a árvore do chá, ele é colhido na Austrália. Então vamos lá. A primeira indicação dele aqui que eu quero falar é para fungos. Fungo de pele e fungo de unha. Micose de pele, micose de unha, tá? E aí, como que você vai utilizar ele para micose de unha? Você vai aplicar puro, uma gotinha, tá? Essa aqui é uma embalagem conta-gotas, ó. Você vai colocar uma gotinha na unha. O cheiro dele é muito bom. Um cheiro meio madeirado, com meio herbal. Muito bom. E aí, você vai aplicar uma gota. Lembrando que micose de unha, gente, é um processo. Não adianta a gente querer tratamento para micose de unha que dura uma semana, tá? O fungo, ele se esconde no sapato, no chinelo. Então, por exemplo, vamos supor, a gente começa o tratamento de micose de unha. Aí começa a colocar bonitinho lá, 3 vezes ao dia, o óleo essencial na minha unha. Só que os meus sapatos estão assim, ó, de fungo. Então, eu também preciso fazer uma higienização nos meus sapatos. De preferência, no período do tratamento, escolher alguns pares para utilizar, até para ficar mais fácil a higienização. E higienizar antes e após o uso, né? Porque senão não adianta nada. Você vai tratar a unha, vai pôr o pé no fungo, o fungo volta para a unha e vai ficar nesse vai e vem. E por isso muita gente não vê solução em tratamento de micose. Uma outra coisa é que a gente precisa ter paciência para a unha crescer, então precisa trocar a unha. Se não trocar a unha, se ela não se não nascer uma unha nova ali, não tem como a gente ter resultado, principalmente quando são casos de micose que tá mais agressiva, que a unha tá mais machucada, né? Então a gente precisa dar esse tempo. Existem tratamentos para micose de unha que podem levar até 1 ano. Então, tenha paciência quando começar o tratamento, faça direitinho, porque resolve. Mas a gente só precisa fazer o serviço completo, tá bom? A outra coisa, ele melhora a acne. Para acne é muito bom, eu utilizo bastante, né? Eu tenho uma pele bastante acneica, até eu acabei de ver que eu tô com uma espinha aqui. Então, assim, e eu tenho péssimo hábito de mexer. E aí, o que acontece? Infecciona. E eu tenho acne desde adolescente. Então, eu já utilizei tudo que você puder imaginar na vida para tratamento de pele, né? E a melaleuca, ele tem uma poderosa ação anti-inflamatória, antifúngica, antibacteriana. Então, quando a gente aplica topicamente, diretamente na acne, ele tem um processo secativo. E até peguei uma informação aqui bem interessante,
é que estudos apontam que o uso do óleo essencial com pelo menos 5% de concentração, aqui a gente está falando de um óleo 100% puro, tem a mesma eficácia que a pomada que a gente costuma utilizar para acne, que é a base de peróxido de benzoíla. Então, imagina que a gente vai utilizar algo 100% natural para um tratamento que é recorrente, porque a acne, ela raramente a gente tem ela por um curto espaço de tempo, né? Tem um monte de questões que influenciam para desencadear a acne, inclusive emocionais, alimentares e tudo mais. Então, não é algo que a gente vai ter passar, né? É difícil, geralmente, quem tem acne de vez em quando. O normal é a pessoa que tem acne, ela ter uma pele acneica, oleosa, que tá sempre inflamada, né? Então, o uso da melaleuca vai ser muito bom. E se você quiser fazer uma diluição, você pode colocar 3 gotas em óleo de coco. Aqui a gente também tem essa versão, ó, que eu até separei aqui para vocês virem, que é a versão Roll-On, que eu inclusive acho ótima, porque que nem aqui ele já é diluído em óleo de coco, né? E aí que nem, por exemplo, eu tô com a acne aqui. Aí eu posso só passar, ó. E passei, pronto. Vou repetir aqui mais algumas vezes por alguns dias e ela vai secar, tá? Então essa versão Roll-On também é bem prática. Outra indicação, diminui a caspa. Então, o óleo essencial de melaleuca, ele vai limpar o couro cabeludo, desobstruindo os folículos, tá? Como que você vai utilizar? 5 ml de óleo vegetal. Um óleo vegetal, a gente costuma muito utilizar esse aqui, ó. Cadê ele? Tirei ele daqui. Mas é o óleo de coco... Deixa eu ver se eu tenho uma embalagem. Aqui, tem uma embalagem aqui. É o óleo de coco fracionado, tá? Então, esse óleo de coco aqui, ele não tem cheiro, não tem sabor e não é oleoso. Então, esse é da doTERRA. É uma ótima opção pra gente utilizar, tá bom? E aí, 3 gotas de melaleuca. Então, 5 ml de óleo vegetal, 3 gotas de melaleuca e 1 gota de lavanda. E você vai aplicar puro no couro cabeludo, tá? Vai massagear. Deixar agir por 10 minutos e lavar com shampoo. E você pode utilizar uma vez por semana esse processo, tá? A gente também tem na doTERRA um shampoo e um condicionador à base de óleos essenciais. Então, se você achar mais prático, é uma alternativa, eu utilizo. No pós-depilação, muitas pessoas quando fazem depilação ficam com o pelo encravado, tá aquelas bolinhas que às vezes acabam inflamando, né? Então, usar melaleuca como anti-inflamatório no pós-depilação também é incrível. E aí, ele tem além de ter uma ação anti-inflamatória, ele é cicatrizante. Então, ele vai auxiliar no processo do pós-depilação quando a gente fala de pele mesmo, né? Cicatrização da pele. E aí, são 3 gotas de óleo essencial melaleuca para 1 colher de óleo essencial carreador. O óleo carreador que a gente fala é esse aqui, o óleo de coco fracionado. Mas também pode ser um óleo de amêndoas puro, um óleo de semente de uva, um óleo de abacate, né? Então, tem outras opções de óleos vegetais 100% puros que você pode utilizar. E aí também pode ser essa versão, né? Então, se você achar mais prático, você pode ter ele na versão Roll-On. E aí, quando você fizer a depilação, você aplica o Roll-On mesmo na pele, espalha, e aí ele já vai auxiliar no processo de cicatrização, tá? Para mau hálito também, ele é muito bom, a gente pode fazer o bochecho, 1 gota de óleo essencial de melaleuca em 1 copo com água, e aí a gente vai fazer o bochecho pelo menos 1 a 2 vezes por dia, tá? Para mau hálito e para afta também. Para afta, a melaleuca é simplesmente maravilhosa no que diz respeito à cicatrização, né? Você pode colocar antes de dormir com um pouquinho de bicarbonato de sódio, no outro dia, quando você acorda, você já sente o alívio. Como um desodorante natural, então como desodorante natural também é muito bom, você pode misturar ele com leite de magnésia e colocar numa embalagem spray e utilizar como na substituição do seu desodorante, tá? Congestão nasal. Para congestão nasal, então, eu gosto muito de usar. A gente, né, que mora aqui em São Paulo, que nem hoje, tá um calor, que é um sol para cada um. Aí amanhã cai 12 graus e assim vai. Então, embora a gente, graças a Deus, tenha tido um suporte imunológico bem melhor, acontece às vezes de um choque térmico, assim, uma mudança de temperatura muito grande, congestionar tudo, né? E aí, o que a gente pode fazer? Inalar. Então, a gente pode colocar assim, ó, 1 gotinha nas mãos, esfrega e inala. E isso já vai desobstruir aqui as nossas vias respiratórias.
Também podemos aplicar sobre o nariz, tá? Quando eu tô com coriza, também eu faço assim, ó, passo um pouquinho aqui sobre o nariz. Alivia muito. Nossa, a última vez que me deu essa coriza, eu passei na hora, estancou o nariz, achei muito bom. E a gente também pode fazer a inalação com água quente, sabe? Então, coloca lá uma bacia com água quente. A gente pode colocar de 3 a 5 gotas de melaleuca e faz a inalação. Tampa a cabeça, né? E faz a inalação, tá? É diferente, gente, de colocar inalador, tá? Os óleos essenciais a gente não recomenda, assim, utilizar no inalador. Então, essa é uma maneira de fazer a inalação. Alguns aparelhos podem não aguentar a concentração desses óleos, tá bom? Então, dessa forma é segura, tanto para uso quanto pro produto ali, pro equipamento que você estiver usando, né? Um pote de vidro, enfim. De preferência sempre vidro, tá? E por que ele desobstrui? Porque ele atua contra os vírus e as bactérias. E aí ele vai liberar as nossas vias respiratórias. Você vê, ó, eu tô super bem, não tô com nenhum problema, só o ar que tá bem seco, mas eu já sinto o efeito dele aqui no meu nariz. É muito bom. E ele também suporta sintomas de ansiedade. Muitas vezes a ansiedade também está ligada às questões respiratórias, né? Então, quando a gente respira melhor, a gente oxigena melhor o nosso cérebro, e aí ele tem uma ação bem interessante quando a gente utiliza ele dessa forma de inalação, né? Aromática, era a palavra que eu queria achar. De forma aromática, a gente tem muitos benefícios no suporte às emoções. Então, as questões de ansiedade, medo, né, essas questões emocionais, a melaleuca também pode ajudar. E uma maneira muito legal de utilizar é colocar 2 gotas de óleo essencial de melaleuca quando você troca a roupa de cama. Então, você coloca no lençol. Sem falar que a melaleuca, ela tem um ar de pureza, sabe? Então, a gente sente realmente a coisa mais limpa, mais pura. É muito bom utilizar a melaleuca também nessas questões da casa. Ele também tem ação repelente, então para você que não quer utilizar produtos químicos, né, ou produtos que também são muito caros, né, pra gente utilizar como repelente, a gente pode utilizar um repelente natural, que é a melaleuca. 5 gotas assim, ó, esse aqui é o difusor ultrassônico, né, então aqui a gente coloca a água, coloca o temporizador, 5 gotas de melaleuca, e ele vai ter uma ação repelente, tá? Então é muito bom também, porque esse difusor, ele tem uma amplitude de 30 metros, então ele tem uma cobertura de 30 metros, porque a névoa dele sobe bastante. Então, se você coloca dentro de uma casa, no corredor, por exemplo, todo mundo que passar tem o benefício ali dessa forma aromática do óleo de melaleuca, tá bom? Para limpar ferimentos, ele é um poderoso antisséptico. Então, um corte, uma coisa ali pequena, um machucadinho, pode colocar melaleuca direto. Picada de inseto, deixa eu ver se eu escrevi aqui, não escrevi, mas picada de inseto também é muito eficaz. Inclusive, nessa forma Rolon, aqui minha filha já sabe, quando ela tem uma picada de inseto, a gente já utiliza aqui a forma Rolon, tá? Às vezes ela usa o Calmer, mas o melaleuca é o mais comum para essas situações. Outra coisa que eu lembrei aqui, não tá na lista, mas eu lembrei porque eu uso. Você pode fazer uma mistura assim, melaleuca, óleo de coco e 5 gotas de copaíba e passar nos pés para evitar o ressecamento. Também é muito bom, sabe? Que pessoas que têm problema de alergia, desidrose nos pés, que dá aquelas bolinhas e depois coça, aí fica tudo ressecadinho assim, né? Porque a casquinha da bolinha, então você pode utilizar também dessa forma todos os dias, tá? Esse é um ponto também muito interessante acerca dos óleos. Quando a gente usa o óleo para uma situação pontual, por exemplo, meu nariz está com coriza, passei aqui, ok. A gente vai utilizar esporadicamente quando houver a necessidade. Quando a gente utiliza ele com a ideia de prevenir, de trazer benefícios para o nosso corpo, para que a gente não tenha a necessidade no sentido de uma situação específica, aí a gente precisa de um uso mais frequente, tá bom? Mas a limpeza de ferimentos é muito eficaz. Limpeza da casa, mofo, né? Ou apenas limpar a casa mesmo. Você pode fazer um mix com 1 litro de água, meio copo de vinagre e 15 gotas de óleo essencial de melaleuca. E aí você vai borrifar no ambiente, borrifar na parede que tá com bolor, né? Vai limpar a casa, vai higienizar celular, fechadura, tudo você pode fazer com esse mix, com esse spray, né, de limpeza. Para dor de ouvido, deixa
eu só abrir a outra internet aqui. E o GPS estava ligado também. Pronto, acho que agora vai. Voltou, né? Para dor de ouvido. Voltamos de novo, paramos de novo e vamos indo e vindo, né? Então, para dor de ouvido, né? Você pode aplicar em volta do ouvido. Os óleos essenciais nós não devemos colocar dentro dos olhos, do nariz e dos ouvidos. Então, a gente vai fazer aqui, ó, em volta, tá? Mas já é muito eficaz. Eu já usei na Sofia e realmente funciona, tá? Para infecções vaginais, essa é uma situação que muitas mulheres me perguntam. Candidíase, né? Também tem uma série de causas. Sempre que a gente fala do uso dos óleos essenciais, nós não podemos ignorar a causa dos problemas, a gente precisa buscar orientação médica, saber qual é a raiz daquele problema, né? Como a candidíase, pode ser questões de imunidade também, emocionais, inclusive. Mas o óleo essencial de melaleuca, ele pode aliviar os sintomas e também lidar com os fungos que causam a candidíase. E aí você pode fazer banho de assento, pelo menos 2 vezes ao dia, com 3 gotas de água na bacia. Então, você vai fazer o banho de assento com o óleo essencial de melaleuca, tá? Algumas pessoas falam de colocar o óleo de melaleuca diretamente na calcinha, mas a gente precisa tomar muito cuidado, porque o óleo de melaleuca, ele é forte e ele pode causar alguma alergia, principalmente pelo fato de não ser 100% puro. Então, como às vezes a gente vai pesquisar e aí fala, esse aqui é igual, né? E é mais barato, então eu vou comprar esse aqui mesmo. Então, toma mais cuidado se você fizer isso e quiser usar algum outro óleo essencial de melaleuca, que não seja esse que eu estou falando, e ainda fizer essa experiência de colocar na calcinha, tá? Furúnculo. Furúnculo também é outro problema que traz muito desconforto, né? Existem pessoas que acabam tendo que fazer cirurgia em furúnculos que acabam crescendo muito. Eu tive uma vez uma funcionária que ela foi afastada do trabalho por furúnculo, né? O médico atestou mesmo ela ficar em casa porque a situação estava muito infeccionada. Então, a gente pode colocar uma gota de melaleuca puro, direto, de 2 a 3 vezes ao dia. Não adianta também colocar uma vez na vida ou tá na morte, tá? A gente precisa cuidar efetivamente. Para herpes, a gente também pode aplicar puro por 7 dias, 2 vezes ao dia, tá? Então, herpes labial também começou a aparecer, pode aplicar ali a melaleuca já direto, que vai ter um efeito muito poderoso de questões de cicatrização também. Para piolho, né? Piolho, Jesus Cristo. A Sofia pegou piolho quando ela tinha 2 anos. E eu fiquei desesperada. Eu cheguei a chorar, gente, porque eu sofri com piolho muitos anos. Então, assim, em casa somos em 3, né? Então, uma pegava, passava pra outra. Hoje as crianças não pegam piolho, né? Graças a Deus. Mas quando a gente era criança, pegava muito piolho. E quando eu tinha uns 8 anos de idade, a minha avó cortou o meu cabelo, Joãozinho, assim, muito curtinho, porque ela não dava mais conta de arrancar piolho da minha cabeça. Então, tudo que fala que é bom para combater piolho, eu presto muita atenção. E a Sofia teve, quando ela tinha uns 2 anos de idade, eu acho. E graças a Deus passou rápido. Mas só quem quem lida com essas... E não tá ligado, tá, gente? A cabelo sujo, nada disso. Então, pode acontecer com qualquer um. Então, é bom a gente saber, né, como lidar com essa situação de forma natural. E você vai colocar 10 gotas de óleo essencial de melaleuca no shampoo infantil. É importante que seja o shampoo mais básico possível, tá? Para que não ocorra o risco de reação química entre os componentes. Aí a gente vai ter uma ação também para amaciar as roupas e limpar as roupas efetivamente. Né, a gente precisa de uma limpeza eficaz nas roupas e às vezes a gente sabe que um sabão pode não ser tão eficiente quando a gente fala de fungos, né? E a gente fala de uma higienização das roupas, não apenas uma limpeza de sujeira. E aí a gente pode colocar 10 gotas de óleo essencial junto com sabão na máquina de lavar, tá? E aí ele vai fazer também uma limpeza nas roupas. É muito bom, uma higienização, né? A limpeza o sabão faz. Para bolhas, deu uma bolha de queimadura, bolha de sapato, a gente pode pingar diretamente a melaleuca ou colocar uma gotinha numa gaze e deixar sobre o local, principalmente se for no sapato, né? Que aí
geralmente quando dá uma bolha no pé, a gente já tem que botar o sapato em cima, e aí haja dor. Então, a gente usa a melaleuca ali para proteger, tá? Outra coisa que eu acho sensacional, o uso da melaleuca, é para unhas fortes. Até eu lixei minha unha ontem, mas ela tá curtinha, mas é excelente, eu uso, porque eu não sei ter unha grande, mas eu percebi que ela tá muito mais limpinha, sabe, assim, uniforme e mais forte. E aí, como que a gente faz? Toda noite, uma gotinha de melaleuca na base das cutículas. Então, sobre a cutícula, né? Uma gotinha. Deixa eu até já aproveitar aqui para dar aquela fortalecida nas minhas unhas. E aí você pode fazer, gente. Pode fazer que vocês vão gostar. E essa aqui é até uma dica da Sandy, viu? Lá no YouTube, no meu canal Adriana Beltrame, tem um vídeo lá da Sandy dando a dica do melaleuca. Então, muito bom pra gente manter as unhas fortes. É muito legal porque às vezes tem gente que é manicure, trabalha, né, com essa prestação de serviços de unha. Hoje tá muito na moda utilizar alongamento, né? E aí, você ter uma solução natural para oferecer para o seu cliente também é muito legal. E para o sistema imunológico, né? Então, a melaleuca, através da forma inalação, e que nem, por exemplo, se você faz o uso da melaleuca na raiz da cutícula, né, na raiz das unhas, toda noite, você vai ter uma série de outros benefícios para o seu corpo, principalmente a parte do sistema imunológico. Por quê? Você vai ter o uso tópico do óleo de melaleuca e o uso aromático, porque você já vai sentir o cheiro, né? Então, você já tem ali duas funções ao mesmo tempo. E quando a gente fala de suportar o nosso sistema imunológico, a gente tá falando de trazer para o corpo o que ele precisa para funcionar corretamente, tá? Então, é uma maneira muito completa de utilizar. E aí, como eu sempre falo aqui, a gente utiliza esse livro, Manual Modern Essentials. Quem quiser pode comprar, obter um, para entender um pouco mais sobre a composição e os benefícios dos óleos essenciais. E pra gente finalizar, eu quero compartilhar os sistemas que ele compõe, né? Que ele suporta. Então, o respiratório e imunológico, músculo e ossos e pele. Então, indicações diversas de infecções por fungo, infecções da pele, alergias, inclusive alergias de pele e respiratória, pé de atleta, situações respiratórias como bronquite, como eu falei, né, furúnculos, cândida, afta, resfriado, tosse, cortes, dermatites, infecção de ouvido, dor de ouvido, tanto a infecção quanto a dor. Se for uma dor de ouvido, você vai fazer um uso 1, 2 vezes, normalmente já vai ser eficaz. Se for uma infecção, você vai utilizar pelo menos 3 vezes ao dia, aí por 7 dias, tá? Gripes, infecções fúngicas, doença na gengiva, então o que eu falei do mau hálito, da afta, doenças na gengiva também, faz o bochecho com a melaleuca, que tem essa ação, né, anti-inflamatória, antisséptica também. Deixa eu ver aqui mais algumas questões. Cachumba, erupção cutânea, dor de garganta, queimaduras de sol, úlcera, infecções vaginais, infecções virais. Então, quando a gente pensar fungo, pense em melaleuca, tá? As propriedades dele: analgésico, antibacteriano, antifúngico, anti-infeccioso, anti-inflamatório, antioxidante, antiparasitário, poderoso antisséptico, antiviral, descongestionante, digestivo, expectorante, estimulante do sistema imunológico, estimulante da regeneração de tecido também, tá? Algumas outras situações aqui que ele pode promover é a depuração e a pureza. Então, é realmente limpar, purificar o ambiente, tá? Então, essas são algumas das indicações do óleo essencial de melaleuca. A gente deve tomar cuidado para não utilizá-lo com muita frequência abaixo de 6 anos de idade, ok? E a forma aromática é sempre muito eficaz e segura. Então, utilizar sim através do inalador, do difusor, desculpa, é muito eficaz, tá bom? E aí, se você quiser saber como se tornar um membro e utilizar, fazer o consumo dos óleos, consumir os óleos mais barato, como adquirir um óleo essencial puro de melaleuca, se você chegou até aqui pela minha indicação, se eu te convidei, né, para estar aqui vendo esse vídeo,
Então você pode falar comigo. Se alguém te convidou, você pode falar. Se ele for um consultor de bem-estar do Terra, ele vai te dizer como que você faz para adquirir. Se você se torna um membro, você pode comprar os óleos com 25% de desconto e ainda participar das promoções, ganhar produtos no mês, né? Esse mês mesmo a gente tá aí com a oportunidade de ganhar o Ravintsara e o Vetiver, que também são 2 óleos maravilhosos. Ravintsara é lançamento no Brasil, não tá disponível ainda à venda individualmente. E o Vetiver, um óleo maravilhoso de aterramento, para foco, concentração, estimula, né, nosso foco, nossa concentração e traz a gente realmente para o centro, promove um sono reparador muito bom. Então, eu espero ter te ajudado. E se você quiser saber mais, procura quem te indicou ou fala comigo que eu também posso te ajudar, tá bom? Excelente final de semana para você, tudo de bom!